Boas pessoal, daqui fala o Mr. Tiago, estamos aqui para mais um vídeo. Ui, e hoje só vou trazer GTA, não é modo história, é online. Eu estou aqui no modo história, estou sim senhor, mas é online, ok pessoal? É online pessoal. Eu há bocado perguntei ao amigo meu se queria participar, mas ele agora não está num golpe, por isso não vai participar no vídeo. Por isso pessoal, deixar o like e subscrever o canal. Já temos aqui as 3 séries que estavam prometidas: B2, GTA e FIFA. FIFA há bocado saiu pessoal, ok? Não vou comentar, ok? Vocês vão ver o vídeo, vão ver o que é que correu mal, ok pessoal? Então aqui GTA Online. GTA Online. Entra. Já deixaria o likezão soberbo. Soberbo, irmão. Irmão. Pode ser pelo FIFA, não se esqueçam. Pessoal, vamos fazer corridas. Deve ter corrida. Pessoal, acho que vamos fazer aqui umas corridinhas, se calhar. Umas corridinhas fantásticas. Fenomenais. O meu objetivo, pessoal, era fazer corridas do modo... Não é no modo história, estou muito estúpido. Era corridas do Rockstar, só que não me está a apetecer muito. Estava a apetecer mais tipo... a rides e isso, pessoal. Eu não sei o que é que vou fazer, pessoal. Eu não tenho ninguém para fazer nada. Não, pessoal, não vou fazer corridas. Se calhar vou fazer golpes. Talvez seja isso, pessoal. Vou fazer golpes. Talvez. Ok, pessoal, por isso vamos tentar aqui. Pessoal, não, já sei o que é que vou fazer, pessoal. Tive uma grande ideia mesmo agora. Tuning. Eu tinha assim online tuning, pessoal. Tenho dinheiro para isso. Vamos. Tuning. Vou fazer tuning, pessoal. Vou fazer tuning. Pensa que isto vai ser tuning. Já está online. Porque o Tiagovski, muito de Tiagovski a fazer. Mas é muitos youtubers que vão aí. Não é só estes dois, desculpem. Só desculpem, estou a fazer isto. Estou a dizer quem é que está a fazer isto também. Para ajudar a irmã. Fizeram esses vídeos. Estes youtubers que eu disse agora, muitos mais. Estou a fazer vídeos de tuning. E pessoal, é isto que tipo eu vou fazer. Deixa-me só tirar aqui uma coisinha. Tipo, pessoal, que eu vou fazer, pessoal. É isso que eu vou fazer. Então pessoal, vamos aqui jogar isso. O que é que eu vou tornar, meu? Pessoal, vão ver as minhas garagens. Tenho 3 garagens. Vão ver aqui as minhas garagens. Vou ver o que é que acho das garagens. Isto é PS3, por isso, pessoal. Não há PS4, eu não tenho PS4, pessoal. Tenho PS3 e já o GTA. Muito fácil em carro, vou fazer tudo em carro. Eu sei que não é os mesmos carros, já há muita diferença, mas ok, é o que há. Vou tentar fazer. Alguém está aí a fazer barulho com o microfone. Bora lá, pessoal, ver aqui. Olha aqui, temos aqui estes carros, olha aí, pessoal. Passar aqui por todos. O melhor vem lá, os 2 melhores vêm lá ao fim. Gosto bem deste, olha aqui. Temos este, um entorno muito bom. Olha as rodas de dólar. Turismo R. Olhem para este canhão T20. E olha, bom pessoal, vamos ver aqui. Olha aqui. Aqui é o telemóvel, pessoal. Ai, nos contactos. Vou aqui. Ver carros que eu não tenha para... Depois vamos testá-los primeiro e depois... Legendary. O que é que eu vou fazer, pessoal? Temos aqui muitos carros. Será que isto é bom? Temos Osiris, Indicator. Aqui carros muito caros que... Quase 1 milhão, mas será que compensa? É que também não falta dinheiro. Bom, pessoal, vamos comprar aqui um Benefactor Starring GT. Não sei o que é isto, pessoal.
Vou só quitar este carro. B. Como é que isto? Starling GT. Vamos para onde? Está aqui um gajo a fazer vídeo também como eu, pessoal, eu não me acredito. Ok, pessoal, vamos aqui meter na propriedade esta. Não é esta. Esta? Tá, é a outra, pessoal. Ok, já está a ser enviado. Bom, pessoal, ok, eu vou só fazer aqui uma coisinha, pessoal. O Starring ainda está a ser entregue em Sugar em breve, por isso vamos esperar uma backup. Vou tentar fazer uma coisa com o Jester, pessoal. Vamos fazer aqui um PT, está a falar, eu não sei como é que eu acho que não dá para fazer aqui, não é aqui que é mute, eu não sei como é que se faz, acho que não dá. Acho que dá, pera aí pessoal, vou tentar fazer mute, eu não sei fazer mute, mas vou tentar, ok pessoal, deixa eu ver. Informações. Não sei. Jogador, já foi aqui, jogador. Ok. Expulsar, elogiar. Ok pessoal, está aqui, ok, já sei. E este, Tiago. Ok pessoal, já está. Olha, já me ter coisas na cabeça. Porra. Espera, esta é a minha Bati. É a minha Bati pessoal, espera aí. Não é igual à minha. Pessoal, vamos aqui ter, só aqui está aqui o carrinho, o outro já deve, depois ainda não vê a notificação. Vamos ver se existe alguma coisa diferente aqui, pessoal. Conduz muito bem, pessoal. Onde é que vai? Calma. Sabe, eu tenho uma época com um cheater de 20 milhões e chega. E chega e sobra, foi. Vamos aqui consertar o veículo, blindagem, não temos nada. Estamos aqui, ok pessoal, eu só queria mudar, era aqui a pintura. O emblema do comando saía pessoal, porque não gosto mesmo. Não temos nada para não. O spoiler é o máximo, saias também. O spoiler está muito, eu gosto bem deste suporte, deste. Aí, chaval. Como assim, meu? Ah, tá a ver. Aí não ficou lá do lado, ficou. É que eu só queria tirar esta porcaria. Aqui do lado não tem, do outro lado, pessoal. Ok, não tem. Ok, pessoal, já está. Deixa-me só aqui marcar no mapa, pessoal. Já está lá o carro. Onde é que está a minha cadeira? Está aqui. 2, 3. Espera aí. Ok, tá bom. Demora, pessoal. Eu não sei se este carro é bom ou não. É uma porcaria, deve ser um Starling GT. É só que tá. Primeiro vamos andar com ele, pessoal. Peço desculpa se não. Ai, olha para este texto agora. Se tivesse PS4, que estava X80 pronto. Assim, eu se calhar vou ter PS4, tá? Não se preocupe, aí era por aqueles lados. Também, mano. Autoestrada aqui, meu. Terei PS4, depois que eu vou gravar para tipo isto igual, só que da PS4, pessoal. É muito diferente em corridas, pessoal. Pronto, já sei onde é que é. Já passaste, já? É ali. Quem não sabe, já acha. Olha aí, esta casa é muito bonita, pessoal, olha aí. Não entres? Isso. Olha esta casa é muito bonita. Olha lá, pessoal. Tenho aqui vários carros. Eu se calhar, realmente nem sei se vou fazer 2 tunings, pessoal.
Porque, olhem estes carros. Os carros tipo são mais da rua, estão a perceber, pessoal? E agora estou aqui atrás deste carro. Pá. R15, hein? Vamos ver se isto é bom, pessoal. Eu nunca ando nisto. Vamos a caminho aos costumes. Não sei se isto é porcaria boa. Isto é só uma porcaria de lata de velho, mas mano. Eu acho que isto... Pois, não anda muito. Sorry, my friend. Ah, mas derrapa tio. Só, grande carro para derrapar, só digo. Ah, até puxa, olha aí, até puxa. Puxa. Não, depois ganha avanço, não puxa muito. No início não puxa muito, pessoal, mas dá grande avanço no início. Olha aí. Curtam, curtam. Alto avanço. Oi. Oi. Este carro sabe fazer derrapar, olha aí. Oi, mota, requinte. Mota. Vamos para... Opa, o bicho anda muito do início. Que tal? Tunar. Desportivo clássico, isto é um desportivo clássico que anda bem até. Ok, blindagem 60%, freios. Ok, para-choques. Realmente não sei. Pessoal, eu acho que fica melhor este aqui. Realmente não sei. Mesmo potência no máximo. Escapamento. Ai, que feio, pessoal. Acho que fica este. Explosivos, grande. Duas fica fixe. Capô. Também vai depender da cor, como é que vai. Pode ser. As luzes, né? Xenon, prevenção tá. A placa. E pretinha, pessoal. Pintura. Então vai ver, pessoal. Cromado fica muito mal. Não fica bem. Um clássico, carro clássico. Clássico, que já ia dizer. Um branquinho, pessoal, se calhar. Vai ser iluminado, deixa eu ver. Olha, um vermelhinho, pessoal. Este vermelhinho aqui, o que é que é? Sim. Parece-me bem, pessoal. Este vermelhinho aqui. Azul, se calhar fica... Também não sei se azul ficava preto. Fica muito preto. Não, isto é preto, é vermelho, vinho. Azul, será que fica fixe? Azul da meia-noite. Azul marinho, azul ultra. Sim, o azul ultra, pessoal. Fica melhor o azul ultra. E o fosco, será que fica fixe? Olha o azul, olha aquele azul fosco, pessoal. Shit, está melhor. Eu vou ficar com o azul fosco, está feito. Emblema, fica bem da frente. Pessoal, este comando é do youtuber Rui Pleiti. Vou ao canal dele, pessoal. Vamos meter os dois, né? Ai, que esta porcaria, meu. Tira esta porcaria, fogo. Vender não. Spoiler. Que spoiler é este? Ai, fica fixe. Fica fixe. Isto não é spoiler nenhum. Aqui é o máximo. Transmissão. Claro, corrida bem. Outro claro, estava lá de turbo. Umas rodinhas aqui, não sei. Deixa lá ver. Se calhar fica muito novo. Mais clássico, pessoal. Mais clássico. Aqui mais um. Não. Mais clássico. Potente. Mais clássico. Também não é que as... Ou for fica mal. Não, muito. Não fica. Não é tuning que eu quero. Também. Não. Tuning. Fogo, pessoal, não fica muito bem, meu.
que as outras também não ficam... Olha aqui. O que é que faz fazer? Tem de ficar assim, né? É assim, só fica assim, é mais tipo clássico. A cor da roda, pessoal. Um preto não, um azul, só fica fixe. Vermelho não. Não, se calhar vou quitar só este carro, pessoal. Um azul, onde está o azul? Um azul, olha, um azul. Yeah. Sim, só este azul fica muito, até fica... Mas cá vai ser tudo azul, que não havia acessórios. Ui, lindo! A prova de bala. Não é azul. Ah, tá aqui. Pá, um carro muito bonito, janela mesmo. Okay, Pronto, é isto. Vamos ver. Vamos dar um bocadinho com ele. Aí, ficou top, pessoal. Olha aí. Cheio, carro fixe. Vamos agora andar. Vai lá, andar um bocadinho. Tem calma, tem calma. Tem calma, isto está na grande potência. Olha, amigo meu. Olha a coisa de terror. Ei, não me faças... Ai, evita lá, meu fogo. Não, ele não vai fazer isto. E pá, eu não me acredito. O meu amigo foi bombardeado. Espera aí que isto ainda não acabou, né? Eu tenho de dar um bocadinho que este gajo é assim comigo, é sempre assim. Ai meu Deus, o que é que este gajo vai fazer? Por que eu não fiz isto numa coisa privada, meu? Puto, também vou explodir o carro, puto. Morse Mutual. How can I be of... I'll look into it. Que eu não sou pra cima de mim. You calling for some wheels? I'm Johnny on the spot. I'll hook you up. Tiro I'll bring it to you. Tá longe, não tá? Ela tá na missão ainda. Calma, não me explodes, faz favor, Terra. Se faz favor, não me explodes. Olha para isto, está muito bonito, meu. vocês já estão a dizer. Vocês matam. Vocês matam o Nike, vocês ficam montados no Nike e eu digo atrás de vocês. Estão a dizer. Já foi aqui a retinha, afinal, vamos para cá. O que está E acaba o vídeo. vídeo. Che, 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 che! Che, che! Já viu, matem. A grande bug, pessoal. Ah, está a andar muito. Agora tem que... Che, pessoal, as garras andam muito. Olha, 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 olha a aceleração, meu. Estou a sentir, sentiram a aceleração, pessoal. Vamos só ficar por aqui. Ai, minha mano. Tu não entras na garagem? Oh, não entrava na garagem. Bom, pessoal, vamos ver como é que vai ficar aqui o carro na garagem. Está mesmo brutal, meu. Mesmo brutal. Ficou a minha amalgada de que eu bati na garagem e depois o gajo... Ai, que estupidez, fogo. Não, só ficou bem fixe. Olha aí. Curta, curta, curta. Curta, curta, olha aí, pessoal. Curta, curta. É fixe, pessoal. Aqui está a minha garagem. Eu tenho esta bocadinha de eu não gosto desta coisa. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, arrebentem o like. De forma que 2 vídeos já hoje no canal. Subscrevam o canal.
E fui!